Oi, boa tarde, tudo bom, pessoal? Tudo bem, doutora Clara? Tudo bem. Estamos só ajustando aqui, tá lei na internet, Então, tá. estamos só fazendo os ajustes aqui. Então, tudo bem com vocês? Boa tarde, é um prazer estar aqui nessa live junto com a Andréa Almeida, que é uma querida amiga, lesioterapeuta, uma das pessoas que eu conheço que mais entende de aparelhos no Brasil, uma experiência muito grande. E a gente vai conversar Obrigada, é sobre um uma assunto honra. muito interessante, que são os erros, né, que podem acontecer quando a gente faz avaliação corporal e facial e que a gente vai trabalhar os aparelhos, né, as tecnologias com aparelhos. A nossa convidada eu vou fazer uma pergunta para a André, ela vai se apresentar um pouquinho para vocês e a gente vai fazer um bate-papo e espero que vocês também perguntem, interajam, vocês ficam à vontade, que a gente vai respondendo na medida do possível. Tá bom? Então, bem-vinda, Andréa. Obrigada, agradeço o convite, tá, doutora Clara? É uma honra, como eu falei para você. Já tem um tempinho que a gente se conhece, né? Estava contando para o pessoal aqui, tem o quê? Uns 4 anos? Acho que tem uns 4, 5 anos já, mais ou menos isso. Doutora Clara, quando me ligou, falou assim, gente, eu quero saber o que é essa criofrequência e quero conhecer. Mas aqui, eu não vou comprar não, tá? E aí, nesse momento, eu fui, né, para São Paulo 4 vezes. Aí você fez o tratamento. Então, assim, uma das coisas que eu mais admiro em você, doutora Clara, é a questão da honestidade. Tipo assim, você fala logo, né, da honestidade e não enrola a pessoa, não. Entendeu? Então, eu fui na É o expectativa seguinte, realmente. André, é porque é o seguinte. Oi, perdão. É que nós médicos, a gente tem um problema muito grande, acho que é quase um trauma, que a gente vê muita tecnologia e vê muita promessa e a gente sempre teve dificuldade em ver respostas, em ver resultados. Então, quando eu te conheci a primeira vez, não é que eu quisesse ser chata ou quisesse ser indelicada com você, mas eu te falei com sinceridade que eu não sabia se aquilo ali tudo funcionava ou não, né? Por causa de tantas vezes ter usado outras máquinas que não funcionava. Por isso que eu fiz aquela colocação, tipo assim, é isso mesmo, funciona, entendeu? Exatamente. Mas deu muito certo, e inclusive eu fui, inclusive porque você dá palestra, e para a gente é muito importante essa questão. Mesmo se você não tivesse comprado o equipamento, só de ter a sua opinião sobre a tecnologia já ia ter valido bastante. Mas aí nasceu uma grande amizade. Eu trabalho há mais de 15 anos nessa área e comecei atuando com equipamentos de baixa tecnologia. E aí, depois que eu conheci a alta tecnologia, isso mudou minha vida. E hoje eu me dedico a ensinar as pessoas. E aí, nessa trajetória de mais de 6 anos dando treinamento, a gente percebe alguns erros em comum, né? Nas avaliações. E eu estou à disposição para poder responder às suas perguntas. Tá, primeiro eu queria que a André desse uma explicação para as pessoas. Vamos primeiro começar pela face, né? Que é a parte, começando assim de cima para baixo, para a gente ter um pouco de ordem. Então, quando a gente vai trabalhar tecnologia na face, eu gostaria que a André expusesse primeiro se as indicações seriam para pessoas com pele flácidas, ou seja, rosto magrinho, ou se as indicações poderiam ser para pessoas que têm rosto gordinho, um rosto mais cheio, ou se poderia ter indicação para os dois casos. Eu gostaria que ela primeiro fizesse uma delimitação de como em quais pacientes a gente pode fazer indicação para usar a tecnologia que ela vai apresentar para vocês. De todos esses casos que você falou, a única contraindicação é se a pessoa tiver aí um marca-passo, alguma prótese metálica, às vezes, na região, que são contraindicações do equipamento. Porque o rosto magrinho, o rosto gordinho, para prevenção, tudo é bem-vindo a gente estimular colágeno, né? E o bacana da tecnologia, e eu gosto muito de radiofrequência, né? Uma das tecnologias que eu mais domino, é em relação de você conseguir produzir o próprio colágeno do cliente. Então, assim, como eu sempre falei para você, um dos principais erros que eu vejo nas clínicas que eu vou, isso é em mais de 90%, tá? É que as pessoas, elas sempre avaliam pela ótica daquilo que domina. Tá? Então, por exemplo, se o médico ele domina as técnicas invasivas, ele acaba avaliando e vendo e colocando qual que vai ser o tratamento que vai ser feito com a ótica dele do que ele domina. E aí isso acontece também no nosso caso, que não faz os procedimentos invasivos. A gente acaba avaliando dentro da ótica, né, do que a gente domina mais. E aí o que acontece?
muitas vezes, se a gente não tem uma visão mais aberta sobre isso e de parceria, o cliente acaba perdendo, tá? E eu falo isso para você porque eu acabo estudando, mesmo que sejam técnicas que eu não faço. Eu faço uma avaliação e eu mostro para a pessoa, tá? Independente, caiu, caiu um pouquinho. A internet dele tá ruim. Então, gente, é o seguinte. Então, a doutora Clara saiu um pouquinho, mas eu vou continuar respondendo. Continua, Rayane, respondendo? Então, gente, olha, o que eu falei para vocês, mais de 90% dos profissionais, eles acabam, para vender a terapia, acabam falando assim, olha, o que eu faço... Aqui, ó. Vem cá, Rayane. Ela pediu? Não sei. Eu adicionei ela. Ah, tá esperando, tá guardando. Acho que foi anestesia mesmo. E como eu falei para você, doutora Clara, o que a gente... conexão, e por isso que eu sumi. Tem problema não. O que acontece é o seguinte, quando a gente vai fazer uma avaliação, isso é normal. A gente acaba avaliando com a ótica daquilo que a gente domina, tá? O grande problema e o grande erro é as pessoas não conhecerem as outras técnicas. Porque muitas vezes, por exemplo, eu não faço procedimento invasivo, tá? Então, quer dizer que eu não tenho que estudar sobre botox, eu não tenho que estudar sobre fio, eu não tenho que estudar sobre lifting, sobre peeling. Não, eu tenho que estudar. Porque até para indicar e fazer parceria com uma pessoa, a gente precisa de ter conhecimento. Você concorda comigo? Uma técnica vai complementando a outra, né, André? Assim, para fazer a tecnologia com aparelhos, né, principalmente a criofrequência, né, que é o princípio básico da radiofrequência, a gente sabe que estimula colágeno, mas o paciente pode precisar da toxina no músculo, pode precisar do bioestimulador para aumentar esse estímulo de colágeno, pode precisar de um preenchimento de fios, né? Então é muito importante que a pessoa veja com ótica de quem quer combinar tratamentos, né? Isso é importante. Agora, pegando o gancho do que você falou de rostinho magrinho, né? Mais flácido, rostinho mais gordinho, né? Então, o que acontece? A gente consegue trabalhar, por exemplo, um equipamento, que é a criofrequência, que eu acredito que em comum aí a gente gosta bastante, porque, assim, depois da água a gente é colágeno. E, para mim, radiofrequência é padrão ouro, né? No estímulo de colágeno. A gente tem aí outras tecnologias que estimulam colágeno, mas, para mim, radiofrequência é a melhor. E a criofrequência é uma evolução dessa tecnologia. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um rostinho mais magrinho, a gente consegue trabalhar a parte do rejuvenescimento tridimensional, que é muito importante essa visão. Muitas André, vezes... você consegue explicar para o pessoal que está assistindo a live o que é que você classifica como esse rejuvenescimento tridimensional? Tá, o rejuvenescimento tridimensional, né? Você já está sabendo, eu vou explicar para você, mas na minha visão mais humilde, né? O que seria um rejuvenescimento tridimensional, né? Todo mundo que faz a parte da harmonização invasiva entende muito bem essa questão, que você divide o rosto, né? Em 3 partes, e aí a gente quer suspender o terço superior, projetar o terço médio e encurtar o terço inferior. Isso porque com o tempo é como se a gente fosse derretendo, né? A gente ganha volume e perde volume onde a gente tinha, né? E aí o que busca o rejuvenescimento? Não só trabalhar as marcas de expressão, mas colocar no lugar aqui, trabalhar também a parte do colágeno estrutural, né? E isso a criofrequência ela consegue trabalhar muito bem. Então imagina o seguinte, você faz uma avaliação de um rosto que está magrinho, vamos dar um exemplo de um rosto que está magrinho, tá? E aí o cliente ele tem volume aqui, tá? Pele no pescoço, bastante, mas é um rosto magro. E aí as pessoas na hora de trabalhar com alguma tecnologia acaba falando, o teu problema é flacidez. Se usa tecnologia, acaba trabalhando radiofrequências convencionais, que trabalham só na derme, e aí o estímulo de colágeno vai acontecer, mas não estrutural. E aí, quando você consegue trabalhar o colágeno profundo, a gente consegue colar essa pele,
né? E aí o resultado fica completamente diferente. Todo tratamento que eu vou fazer facial, eu trabalho com a criofrequência, e aí a gente tem o modo multi mais mono, onde que é a monopolar, né? Para quem não conhece de eletroterapia, eu vou explicar, né? Que a monopolar é um tipo de radiofrequência que fecha circuito com uma placa. Então a gente coloca a placa e inicia o tratamento, e aí a criofrequência ela tem duas tripolares simultâneas mais a monopolar. Então você cria um campo eletromagnético para ter um acúmulo de energia muito grande, tá? E tudo isso com uma ponteira resfriada. E aí o que acontece? Você vai passando, o cliente, ele não sente desconforto nenhum, e aí uma vez que você sustenta essa região, você automaticamente reposiciona aqui. E mesmo você sem fazer preenchimento, você consegue ver o volume. Faz uma você... retribuição, né? Exatamente. Eu acho importante a gente falar para o pessoal que talvez algumas pessoas não trabalhem na prática com a criofrequência, é que o primeiro ponto da criofrequência que é muito importante é que a criofrequência Body Health ela faz um resfriamento simultâneo. Então, o benefício que você tem normal com a radiofrequência, porque você melhora o colágeno, você estimula por causa do aquecimento, ele torna-se difícil por causa da intensidade de calor que a pessoa sente. E essa intensidade de calor, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela pode ser muito chata. O paciente pode não suportar aquele calor, o paciente pode não suportar aquela dor. Então, na criofrequência, é uma coisa muito interessante, porque você tem a sensação de como se estivesse sendo passando em você uma manopla de ultrassom. Não é uma coisa que é dolorosa. Então, isso aí é uma coisa que ajuda muito o paciente não sentir dor. Não é isso, Andréa? Isso mesmo. O que acontece é o seguinte, toda vez que eu vou dar um treinamento de radiofrequência, eu falo que é uma terapia maravilhosa. Só que a pessoa ela precisa dominar o que é acúmulo de energia. Por vir com um termômetro, todo mundo só tem a referência da temperatura. Só que não é assim, entendeu? Você precisa acumular energia, né? Então, assim, não dá para mim poder explicar aqui, mas quando você vai fazer o tratamento de radiofrequência, e aí o cliente ele fica assim, ai, né? Tirando, isso aí prejudica muito o acúmulo de energia. E aí o que acontece? Acumular, né? Porque quando você coloca energia maior, o paciente não aguenta. Então a pessoa ela precisa ter muito mais prática para poder aplicar uma radiofrequência convencional do que uma criofrequência. Porque o cliente ele vai estar ali tranquilinho e a gente vai estar acumulando muita energia, tá? Então isso aí ajuda bastante. Mas o que acontece? Quando a pessoa olha, tá, um pescoço com muita flacidez, ou mesmo o meu, como você está vendo aqui, ó, tá? Não tem flacidez, não tem gordura aparente, mas eu tenho que trabalhar a prevenção, entendeu? E aí eu utilizo o multi mais mono aqui. E a maioria dos profissionais acaba achando que a radiofrequência monopolar, ela vai trabalhar só gordura, entendeu? Que é aquela ilusão que a pessoa tem de trabalhar a flacidez só superficial e não trabalhar a parte do colágeno estrutural. E uma coisa que eu fico impressionada... Não, termina. E uma coisa que eu consigo ficar impressionada é que a gente consegue trabalhar pontos de sustentação de rosto magro para poder trabalhar sem dar aquele efeito de bichectomia, que o rostinho gordinho já gosta. Uma pessoa que tem o rosto mais redondinho, ele quer marcar aqui, não é verdade? Então, o movimento que a gente faz... Criar uma área de sombra, né? Exatamente. E aí você consegue ter um equipamento que vai trabalhar um remodelamento facial. Agora, o grande erro tá que os profissionais, eles acabam ficando ou com uma coisa ou com outra, e quem perde é o cliente. Então, por exemplo, aí na tua clínica não é assim, mas em quantas clínicas que trabalham, por exemplo, às vezes até tem a tecnologia. Às vezes você tem uma boa radiofrequência e tem um bom profissional trabalhando, mas eles não conversam, eles não entendem o que cada um faz e eles acabam não sabendo como combinar, né? Então, por exemplo, existem várias dúvidas. As dúvidas mais constantes que eu respondo é assim, Andréia, mas quem tem Botox pode fazer? E na dúvida, muitas vezes as pessoas não fazem, porque não sabem como combinar. Não é verdade? Não, é verdade. Eu acho que seria uma coisa legal se você conseguisse fazer um pequeno resumo de quando, assim, qual é a melhor sua indicação. Vou manter fácil por enquanto. De quando você escolheria, em que situação você escolheria aplicar só a mono,
em que situação você faria abono com abonos? Eu acho que as pessoas se confundem muito com esse tipo de programação. E eu sei que Tá. você é a Se pessoa você... que mais entende desse assunto. O que acontece é o seguinte, se a gente for trabalhar, por exemplo, eu vou dar um exemplo saindo da criofrequência, por uma tecnologia que os médicos, por exemplo, conhecem muito, que é o ultrassom microfocado. O ultrassom microfocado, você consegue escolher a profundidade, não consegue? Sim. Não é isso? E aí, o que acontece? Vocês escolhem, nessa região, trabalhar mais profundo. Não é isso? Isso. Tá? E aqui, nessa região, trabalhar mais superficial. A gente faz exatamente isso com a criofrequência, só que mudando a programação. Quando eu coloco só multipolar no RAI, eu trabalho só superficial e não trabalho profundo. Então, por exemplo, se você tem pontos de botox aqui e você passar a criofrequência, ela vai trabalhar 5 milímetros, então é muito pouco, entendeu? Então, assim, 0, só vai trabalhar a nível derme. E aí, o que vai acontecer? Não vai chegar no músculo. Entendeu? Se trabalhar o multi, mais mono. E trabalhar o multi no RAI. No Que aí RAI. a frequência superficial que a gente tem. Porque se a gente trabalhar a frequência low, já é 12 milímetros. Aí já vai pegar mais profundo. Entendeu? Entendi. Mas quando eu quero pegar profundo, eu já gosto de colocar a monopolar, porque aí eu trabalho colágeno estrutural. Entendi, André, entendi. E o número de sessões varia de pacientes para pacientes ou sempre é um protocolo único? Então, quando a gente dedica e a gente compartilha dessa opinião, né, Clara? Eu prefiro fazer menos sessões e em mais tempo. Então, o que vai acontecer? Se você avalia o cliente, tá? E você faz um tratamento em torno de 50 minutos, em 4 sessões você consegue um resultado muito bom se você tem técnica para aplicar. Tá? Então, repete, então, por exemplo, 4 criolifting, sessões, só um minutinho, 4 sessões. Isso, se você tiver prática para aplicar, técnica para aplicar, 50 minutos você consegue trabalhar pescoço e faz tranquilamente. Com 4 sessões. Atrasou um pouquinho aqui a da doutora Clara. Agora deu certo. 4 sessões. Tá me escutando, Clara? Tá? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. O que acontece é que no mercado, muitas vezes... Eu vou repetir a pergunta, porque... Muitas vezes, doutora Clara, as pessoas elas indicam muitas sessões porque não tem conhecimento, entendeu? Então, por exemplo, se você faz um treinamento, tá? Você pode indicar até 8 sessões, mas se você fizer menos tempo, se você fizer mais tempo, você consegue trabalhar 4 sessões. O resultado é até superior. Eu vejo muitas vezes, doutora Clara, as pessoas indicando criofrequência e tratamento em... Eu acho que Tá conseguindo me escutar? Então, gente, é o seguinte. A gente precisa parar, tá, de vender pedacinhos. Entendeu, doutora Clara? O problema todo no resultado, tá, satisfatório, é porque muitas pessoas, elas tratam o cliente por pedacinho. Por exemplo, vendem um tratamento só para o pescoço, vendem um tratamento só para papada, né? Só para face. E aí, se a gente for raciocinar, eu gosto de trabalhar tudo. Porque se eu sustento essa região, eu consigo melhores resultados na face. E se eu tenho, por exemplo, uma papada, o lifting que eu dou na face também vai melhorar. Então, assim, eu não consigo trabalhar em partes, entendeu? Quando a gente entende de eu acho que o resumo do que a André está tentando passar para a gente, pessoal, é que, como em quase tudo, ou melhor, em tudo que a gente faz, a gente tem que dedicar tempo, né? Então, não adianta a gente usar uma tecnologia e, às vezes, a gente quer, tipo assim, que a agenda fica muito cheia,
aí marca o paciente com os intervalos pequenos, e aí faz um pouquinho de tempo em cada paciente, aí no final das contas aquele paciente não recebeu tanta energia como aquela área precisava para ser estimulado. Então ela prefere que você tenha, às vezes até o número de sessão pode ser menor, mas o tempo gasto em cada sessão tem que ser grande realmente para fazer diferença. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os resultados da criofrequência, eles são resultados que podem, em alguns casos, parecer mentira. Tá? Pode, Não em é. alguns casos, ser resultados das pessoas falarem assim, ah, mentira, isso é Photoshop, isso aí foi como, entendeu? Então, assim, Por os isso que não resultados precisa são muito fazer muitas bons. sessões. Oi? Por isso que não precisa fazer muitas sessões, doutora Clara. Quando você consegue avaliar exatamente qual que é o problema, porque eu consigo, quando eu vou fazer uma avaliação, às vezes a pessoa ela tá com um voluminho aqui, ó, mas eu sei que se eu não trabalhar puxando aqui, eu não vou trabalhar esse volume, entendeu? E aí a pessoa às vezes vai trabalhando só aquela região, como se aquilo ali fosse uma parte separada do corpo, e não é assim, né? Isso acontece também no Não, corporal, no facial. tem que trabalhar a continuidade. E me fala uma coisa, deixa bem claro para as pessoas. Então, uma pessoa que vai fazer um botox, ou que está com botox recém-feito, se ela for usar a criofrequência, naquela região ela deve usar a aplicação de forma mais superficial, né? Isso para que o estímulo não passe da derme. Exatamente. Essa é a ideia, né? Isso tá. Se uma pessoa tiver rosto gordinho, Andréia, e estiver fazendo uso de lipolíticos, se estiver fazendo uso de substâncias que conseguem diminuir de alguma maneira um pouco da gordura da face, pode usar criofrequência, sim ou não, e quando? Então, a gente coloca um intervalo mínimo aí de 7 dias, justamente porque a gente não tem artigo combinado, né? Muitas pessoas elas me perguntam, por exemplo, do lipossoma de girassol para corporal, e também tem como é que chama aquele de para papada? Tem um próprio para papada também. Exatamente. O que acontece? Muitas pessoas têm resultados incríveis, mas faz um numa semana e o outro na outra semana. Então você consegue trabalhar combinado, mas não no mesmo dia. O que acontece, por exemplo, ao contrário de alguns tratamentos que a gente então, pode... na sua experiência, quando junta com lipolíticos, deve ser uma sessão com lipolítico e outra sessão com a criofrequência. Vai fazendo de maneira alternada. Isso porque a gente não tem estudo mostrando os dois combinados o que pode acontecer, né? Então falta muito, por exemplo, quando eu entro em contato com esses fabricantes, eles não sabem também, em alta temperatura, o que aqueles enzimas vão estar fazendo, entendeu? Então, assim, falta, na verdade, muito estudo em relação disso para a gente saber se pode combinar ou não. Então, a gente anda combinando algumas coisas e, clinicamente, a gente percebe que o resultado é muito bom. Então, a gente fez isso com o Skin Buster, né? Você fez uma experiência também com os fios de PDO e deu super certo, né, doutora Clara? Exatamente. A gente fez a aplicação da criofrequência antes de fazer a aplicação dos fios e funcionou muito bem, né? Tanto para rosto como para corpo, que vai ser o assunto que a gente vai falar a seguir, né? Então, pessoal, sobre face, eu acho que pode ser trabalhado em 3/3 da... Só para pegar um gancho no que você falou, que você faz antes, o cliente, ele compra benefício. Então, muitas vezes eu percebo que o médico, ele separa. Ah, eu vou vender botox, vou vender fio, eu vou vender preenchimento, eu vou vender criofrequência, e faz aquela lista toda. E o cliente não está comprando aquela lista de procedimento, ele está comprando benefício. Então, se você começar a cobrar... Ele está comprando resultado, né? Ele está comprando resultado. Isso. Se você cobrar pelo resultado, independente do que você vai fazer pelo cliente, você vai estar usando todo o arsenal que você tem dentro da clínica. Então, aí, por exemplo, para a área dos olhos, plasma... Oi? Eu trabalho assim, eu procuro que tenha um resultado, exatamente. Para trabalhar a textura da pele, eu vou trabalhar o plasma ou um laser, né? Aí eu posso fazer se a pele está ressecada, um skin buster ou não. Isso vai depender. Agora, o fato é o seguinte: se a gente faz 4 sessões de criolifting, que é o modo que eu aplico a criofrequência na face, que eu garanto que dá um resultado incrível, você consegue aumentar muito o teu lucro, tá? Porque você vai cobrar X de uma pessoa para poder fazer o tratamento facial completo e vai vender X de benefício. Explica para ele que benefício que ele vai ter, tá? Eu não gosto de vender milagre, entendeu? A gente tem que ter uma expectativa realista. Mas o fato é o seguinte, se você... realista, tem que ser sincero com o paciente.
E tem que ser sincero, né? E aí o que acontece? O fato de você estimular o colágeno do próprio cliente, você pode fazer a sua avaliação antes do procedimento e depois. Faz as contas. Ah, antes do procedimento eu ia usar não sei quantos preenchimentos, tanto de botox, eu ia usar isso, isso, isso. Depois que você faz o tratamento com a criofrequência, você tem que reavaliar, porque você não vai gastar tudo aquilo. Tá? Porque você estimulou o colágeno da própria paciente. Entendeu? Então, a Agora, é uma maneira até de você conseguir um resultado mais natural, tá? E, entre aspas, economizar, porque a gente não precisa injetar tanta coisa no cliente se ele pode produzir colágeno. Não, entendeu? A doutora Thelma está dizendo aqui, doutora Thelma, acho que é Víncula, tem AD Víncula, que a Andréa sabe muito, é muito segura. Realmente a Andréa tem um conhecimento. A Andréa tem um conhecimento que eu admiro do trabalho dela, é que não é um conhecimento teórico, ela tem um conhecimento prático e ela tem uma vontade com a gente que é quase que ilimitada, entendeu? Ela pega no aparelho e fica ensinando as pessoas a trabalhar no aparelho de uma maneira como eu nunca vi, né? Como eu falei no começo da live, eu desacreditava bastante de aparelhos, e quando ela falou o aparelho que ela ia me apresentar, eu, sinceramente, eu já tenho até vergonha, mas eu confesso que eu desacreditei, né? Eu fiquei meio que tipo assim, não, você desacreditou no dia, depois falando que não tinha resultado. Isso, depois eu fiquei pensando, criofrequência, nem é criolipose, nem radiofrequência, ai, sei lá se isso vai funcionar. E eu sou assim, eu sou encantada com os resultados, eu sou muito feliz com os resultados. E uma coisa que eu acho muito legal, André, que eu queria te perguntar antes da gente ir para a parte corporal, é assim, a gente sabe que raramente com radiofrequências podem haver queimaduras, existem relatos de queimaduras. Teria algum problema que poderia ser causado de complicação com a criofrequência? E se sim, quais? Não teve problema. De criofrequência está desde 2012, em mais de 40 países, não tem relato de nenhum problema. O que a gente tem com a criofrequência, muitas vezes, é umas papulazinhas que acontecem por causa da corrente elétrica. Porque a gente sabe que uma radiofrequência, tá, é uma onda eletromagnética que ela só consegue interagir com o nosso corpo por causa da corrente elétrica. E às vezes as pessoas, elas veem um pontinho assim, vermelho na criofrequência, porque às vezes a pessoa desacopla, não consegue aplicar direito, ou então tem uma lesãozinha no local e a pele ali mais sensível, a corrente elétrica fez uma lesãozinha muito pequena. Faz um micropontinho, né? Que é transitório. E quando a pessoa ela não entende na essência o que é aquele pontinho, ele acha que é a ponta do iceberg, entendeu? Ele acha que o que causou aquele pontinho é todo aquele calor e toda aquela energia da criofrequência. Mas a energia da criofrequência é controlada com frio, ela não passa de 60 graus. Se ela não passa de 60 graus, ela não vai causar nenhum tipo de lesão por radiofrequência. E por corrente elétrica acontece com qualquer outra radiofrequência se a gente não tiver cuidado com o uso, né? Tá, mas assim, ela não passa de 60 graus... Internamente. Tá, mas ela não passa de 60 graus já depois de você diminuir com o frio ou diminuir isso em relação... A quanto ela vai de frio, Andréa? Quanto que ela vai de frio? Hoje a criofrequência na nova versão, a gente consegue, antes era só até menos 10, né? Agora no máximo coach, dependendo, chega até menos 24. Só que aí o que acontece, tá? Você utiliza o frio, ele é por condução. Então qual que é a função do frio? Proteger a pele e causar o choque térmico, tá bom? E aí, o que acontece com a radiofrequência? Ela vai aumentando de temperatura à medida que ela interage principalmente com a água, entendeu? E aí, essa troca iônica é que vai gerar esse calor, que eu chamo de calor por conversão. Se você colocar um ferro quente no rosto, você vai estimular a colágeno por causa da queimadura, por causa da lesão. E é quente. A radiofrequência é quente porque ela acumula essa energia que é o efeito Joule. Então, o que acontece? Esse aumento de temperatura, ele acontece muito rápido. Se a gente pega uma boa radiofrequência, a gente chega numa temperatura em torno de 50 graus, 55 graus interno, em menos de um minuto.
Então, acredito que a criofrequência, em segundos, a gente já vai conseguir aumentar a temperatura nesse nível de 55 até 60 graus, tá? E ficar na margem de segurança. Ok? Entendi, entendi, Andréa. E a gente indo um pouquinho agora para a parte corporal, que eu acho que é a parte que tem mais, talvez, não sei, indicação, procura, ou que seja mais usada. Vamos falar um pouquinho agora de radiofrequência para as diversas regiões do corpo, né? Eu acho que uma das regiões mais procuradas, provavelmente uma das mais procuradas, é o abdômen. Né? As pessoas que têm... Todo mundo quer ter uma barriguinha plana, todo mundo quer ter uma barriguinha tipo tanquinho, todo mundo quer melhorar a gordurinha e a flacidez do abdômen. Vamos falar um pouquinho agora sobre a parte corporal. Pessoas que têm barriga, pessoas que não são gordas, pessoas que malham, pessoas que têm o IMC normal, não tem excesso de gordura, mas que às vezes teve uma ou duas gravidez, ou que às vezes tomou muito sol e a pele é uma pele um pouquinho de flacidez, aquela pele que de tanto bronze também o sol já destruiu um pouco a estrutura de colágeno. Qual seria a indicação da criofrequência para esse tipo de pessoa? Então, vou repetir, pessoa magrinha, malha bastante, se você fizer um exame físico, tem até a musculatura tônica boa, tem os músculos retos bem firmes, mas tem aquela flacidez na pele. Como a criofrequência poderia atuar nesse caso? Então, a gente gosta tanto da criofrequência, mas eu vou falar isso de maneira geral, até para quem não tem criofrequência, saber avaliar uma pessoa dessa, tá? Porque ela pode ter dentro da clínica dela um arsenal de tecnologias e depois que ela faz a avaliação, ela sabe o que ela pode estar utilizando, tá? Então, a gente vai dar um exemplo com a criofrequência, tá? Com algumas outras terapias também que existem no mercado. Então, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o cliente, ele vai lá no Google, ele pesquisa, ele fica antenado, ele olha as novidades que tem no mercado. Muitas vezes, ele chega para você já com o diagnóstico e já com a solução. E aí, você tem que transformar ele... Mas nem sempre certa, né? Não, na maioria das vezes não está certo. Na maioria das vezes é errado, né? Errada, porque o que acontece? A maioria dos profissionais, eles viram serial killer de gordura. Todo volume que eles veem é gordura. Tudo é gordura. Isso, aí o cliente fala isso, aí você pega o quê? Tecnologia para gordura. Aí você vai pegar uma criolipólise e vai fazer. Aí você vai pegar um ultrassom cavitacional e vai fazer de baixa frequência. Um HM-FUL, que é um ultrassom multifocalizado. Aí você pode trabalhar a criofrequência concentrando energia, porque aí você também vai ter a apoptose, trabalhar a flacidez ao mesmo tempo. Por isso que eu gosto tanto. E ali você vai ali e trabalha localizado. Aí eu te falo, pode ser que aquele volume seja edema. Edema é uma coisa que eu vejo as pessoas falando sobre edema, na hora que vai vender o tratamento, fala assim, esse equipamento é bom porque ele não tira líquido. Ele tira gordura. Um equipamento que ele só tira gordura é muito bom. A gente tem o caso aí, por exemplo, da criolipólise e tem o caso aí, por exemplo, do HM-FUL. Só que quando você faz a criofrequência, você tem como foco o estímulo de colágeno. Dependendo da quantidade de energia e da profundidade que você trabalha, você também consegue trabalhar o colágeno estrutural e a parte da apoptose também, que é o que todo mundo adora, entendeu? Só que o efeito colateral da radiofrequência é eliminar toxina porque ele vai interagir com a água. Então, você vai ter uma drenagem no local. E aí eu te falo, se você tiver um edema naquela região, naquela pessoa magrinha, e você acha que é gordura e está tratando como gordura, você poderia estar espalhando e aplicando a criofrequência com movimentos diferentes. E aí você vai ter um resultado sistêmico, tá? Acontece muito, doutora Clara, por exemplo, do cliente ele ter um volume no flanco, e aí a gente faz o Drenacrio, que é um modo de aplicar a criofrequência no corpo todo, e o flanco que a gente nem passou, ele diminui, entendeu? Porque aí você passa igual... Já observei de você fazer um tratamento numa área e uma área vizinha, depois que você vê o pós, ela tá bonita sem você ter tocado nela, isso é verdade. Exatamente, e eu falo com as pessoas que dominar a tecnologia que você trabalha, ou a técnica que você trabalha, é muito bom. Então, a gente como profissional, para fazer uma avaliação bem feita, como eu falei no início, a gente tem que dominar aquilo que faz e saber o que existe no mercado, tá? E por mais que seja difícil, vamos colocar que eu não tenho muita técnica manual.
quando eu pegava um cliente desse, eu indicava para outro profissional, antes do Drenacryl. Porque agora existe o Drenacryl que a gente consegue fazer. Mas aí eu mandava a pessoa fazer drenagem linfática manual. E aí o que acontece? André, explica pro pessoal um pouco qual é o conceito do Drenacryl, que é um conceito mais novo. Isso, é um conceito mais novo. Quem criou foi uma pupila minha. E eu fico muito feliz quando uma aluna recebe um treinamento e consegue raciocinar, né, de maneira diferente e consegue ter uma maneira de aplicar totalmente diferente do que foi no treinamento oficial. Então, o que aconteceu com a Priscila? As clientes, a indicação do treinamento oficial é fazer no máximo 8 sessões. Por quê? Porque o corpo, ele acostuma com o estímulo. Não vai fazer mal, mas se você fizer 8 sessões numa região, não adianta você ficar fazendo mais, entendeu? Você tem que mudar de estímulo. Só que os clientes dela não obedeciam a ela. Ia lá na recepção e marcava outras sessões. E aí ela começou a pensar fora da caixa. Em vez de fazer localizado, ela começou a aplicar com movimentos baseado no sistema linfático e também nos pontos neurolinfáticos, tá? E aí você acaba tendo um resultado completamente diferente. Tanto da massagem... É como se você... André, poderia ser como se a pessoa está fazendo uma drenagem linfática com... Oi? Tá travando um pouquinho. Aqui não tá, não. Tá não? É porque dá um delay, né? A internet tá um pouquinho. Gente, eu tô apaixonada com o Drenacryl, vocês não têm noção. Enquanto tá atrasado aí, depois entra lá no perfil da Body Health ou então na Sublime, que vocês vão ver o case de sucesso. Quando a gente ensina para o cliente e a pessoa tem um raciocínio clínico muito interessante. Porque o cliente, ele compra benefício, ele não compra equipamento, ele não compra técnica. Então, a gente precisa começar a vender benefício para esse cliente, tá? Então, assim, falando na parte de erros na avaliação facial e corporal, eu sei que não é fácil. Mas a gente precisa de avaliar o cliente de forma ampla. E muitas vezes você vai indicar um procedimento que você não vende, vai indicar um profissional, e esse profissional, por não ter a mesma visão que você, vai virar para o teu paciente e falar assim, olha, não precisa voltar lá não, aqui a gente tem tudo. Então, assim, eu sei que não é fácil, que essa visão de parceria é para poucos, mas eu sempre tive essa conduta. Eu sempre tive a conduta de parceria. Me ajuda aqui, Rayane. Eu preciso aceitar, não preciso? Vem cá. Olha aqui. Minha assistente, gente. Vai lá. O que é isso aí? E aí, pessoal? Tá vendo? 2 pessoas pediram pra... Por aqui. Ó, essas 4 pessoas pediram pra solicitar. Falar comigo? Uhum. Entendi. Eu sei que não é fácil, mas eu sempre trabalhei dessa maneira. E a gente tem que entender o seguinte. O cliente, doutora Clara, estava falando dessa questão da visão. Muitas vezes você faz isso. Você avalia, você estuda, vê as outras técnicas, conversa com os profissionais na região que tem, e tem toda essa questão de parceria que a gente está passando. Você tem que ficar preparada que, às vezes, aquele profissional, por falta de conhecimento e, às vezes, egoísmo, ele acaba falando assim, não, volta lá, que a gente tem tudo. Entendeu? Isso é muito comum, mas a gente não pode desistir. E a gente tem que priorizar o cliente. E se a gente tiver essa visão egoísta, quem vai perder é o cliente. Vocês concordam comigo? É o paciente. Isso. Ô, André, a gente teve um probleminha aqui de conexão e eu fiquei um pouco fora. Então, eu tinha feito uma pergunta para você e eu gostaria de pedir a você, por gentileza, se você poderia repetir, quando a gente fala de Drenacryl, seria a gente fazer a criofrequência, além da criofrequência normal, a gente também ir atrás de corrente de circuito linfático. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para as pessoas que não conhecem o que vem a ser o Drenacryl. É o seguinte, o Drenacryl, ele está no projeto de reinventar a criofrequência. Então, o que eu fiz?
Eu sou responsável pelo setor de treinamento da empresa. E aí a gente tem o treinamento oficial, tem o treinamento avançado e tem os licenciamentos. E aí são 12 licenças. A gente tem o CrioLifting, que a gente já citou aqui na face, tem o CrioFocus, tá? E também tem o TreinaCrio. O CrioFocus é para aqueles clientes, se você fosse olhar aquele paciente, eu olhei e eu vi que é gordura localizada, eu indicaria o CrioFocus para ele. Isso se ele tivesse malhando, se ele tivesse fazendo academia, tá? Porque aí o CrioFocus seria, por exemplo, o último recurso. Entendeu? Então, se o cliente ele não vai ajudar, não justifica você acumular tanta energia e trabalhar gordura localizada. É melhor você trabalhar uma modelagem. E aí você pode utilizar a criofrequência, mas de uma maneira diferente, tá? Então, o DrenaCrio é um desses recursos que você pode fazer naquele cliente preguiçoso, naquele cliente que não te ajuda, e também pode fazer naquele cliente que te ajuda. Então, você não vai utilizar a mão, você vai utilizar só o equipamento, e aí a gente tem os movimentos obrigatórios. Então, por exemplo, a gente começa passando aqui para descongestionar. E aí, o que acontece? Se fosse só com a mão, a gente só iria trabalhar a linfa. Mas com o DrenaCrio, e a gente está utilizando a criofrequência, você acaba tendo como efeito colateral o estímulo de colágeno e também trabalhando a gordura localizada. Então, aí a gente faz no abdômen, faz nas costas, faz no interno de coxa. Então, pra você ver que maravilha, eu estou descongestionando o interno de coxa, fazendo o movimento com foco na linfa para ter efeito sistêmico, e o efeito colateral é eu melhorar a flacidez. E esse tipo de tratamento é muito bom para trabalhar com aquele cliente, sabe aquele cliente que duvida de tudo? Você vira para ele e fala assim, é tipo você quando você viu a criofrequência pela primeira vez, entendeu, doutora Clara? Olha, quando a esmola é demais, o santo desconfia, não é verdade? Então você chega e fala que é mentira. Hã? Aí, Pensa que é mentira. Isso, a gente não precisa reinventar a roda, né? Então, as técnicas manuais, todo mundo gosta, e quando você fala de drenagem linfática, né, o pessoal gosta, tá bom? E aí, o que acontece? Você vira e fala para a pessoa, olha, você tá inchada, você se sente assim, congestionada, a perna tá assim, entendeu? Você começa a falar, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Porque assim, o que acontece? A gente está muito sugestionada a fazer tratamento estético para acabar com o problema. Então, o negócio aqui é chapar a barriga. Só que a gente consegue promover bem-estar. Entendeu? Por exemplo, se você trabalhar também a parte do sistema linfático, você consegue melhorar também a imunidade. Entendeu? Então, assim, tudo está interligado e muitas vezes a gente acaba indicando os tratamentos só com foco na estética. E aí, quando você não tem só o foco na estética, mas o efeito colateral acaba sendo a diminuição da gordura localizada, o contorno corporal e também a parte da flacidez, aí o cliente vira e fala assim, eu não gostei desse equipamento. Será que não pode fazer de algum jeito para passar mais aqui ou mais ali? Que aí ele consegue entender e aí a gente vai indicar o procedimento para aquela nova necessidade, entendeu? Se vai ser localizado, se vai ser sistêmico, se a gente vai modelar ou não, tem muito a ver com o cliente e não só com o que eu tô vendo. Então, muitas vezes as pessoas elas me mandam uma foto para falar assim, André, o que você faria? A minha conduta vai depender da rotina desse cliente. Entendeu, doutora Clara? Se você escolhe alguma coisa que, por exemplo, o cliente ele não está te ajudando, aí você escolhe uma terapia localizada só para gordura, o que vai acontecer? Ele não vai ter resultado e o erro e a culpa foi sua, não foi do cliente, porque ele já falou desde o início que ele não fazia academia, que ele não fazia nada disso. Entendeu? Então eu percebo que as pessoas elas não entendem a tecnologia que tem, por isso elas não conseguem indicar. Não é verdade? Entendi. Ô, André, entendi. E me fala uma coisa, me fala um pouquinho assim, por exemplo, vamos supor que você está com uma pessoa que tenha sobrepeso, que ela esteja com uns quilos acima do ideal e que ela tenha gordurinhas localizadas. A doutora Alice Mari está falando que está sem som. Eu não sei se é o meu ou se é o seu que está sem som.
Alguém consegue dizer por aí, escrever para a gente, pessoal, se é o B ou se é o Olha, se André que está sem som? você está escutando as duas, Rayane? A minha filha está aqui do lado, está falando que está escutando as duas. Às vezes dá um delay no momento que a doutora saiu. A doutora Alice falou agora que voltou o som, tá? Então, eu queria fazer uma pergunta, André, voltando aqui para você. Vamos supor que a pessoa tem sobrepeso, está gordinha, está com peso a mais. E ela gostaria de fazer tratamento do braço, do abdômen, do culote, do flanco. É indicado na criofrequência fazer tudo de uma vez ou não? É indicado. Tudo depende do cliente. Você, por exemplo, que está em São Paulo, às vezes eu tenho de cliente de fora, o cliente ele vem e passa meio período fazendo o tratamento. E uma coisa interessante da criofrequência é isso, que você tem um intervalo mínimo de 7 dias entre uma sessão e outra. Mas você não tem o tempo. Mas isso só para gordura ou para colágeno? Para colágeno um pouco também mais. Para colágeno, tá? E o que você falou, por exemplo, de corporal é interessante, porque você consegue trabalhar com a criofrequência a questão do colágeno estrutural, tá? E o colágeno estrutural também é muito negligenciado dentro das clínicas. Olha, eu gosto de dar um exemplo, é um exemplo bobo, mas se a gente for pensar, por exemplo, que a nossa célula de gordura, tá? É como se fosse um tijolo, e você imaginar a parede, tá? Que o cimento entre os tijolos é esse colágeno estrutural, e você está ali só preocupada com o tamanho do tijolo, ou você está só preocupada em trabalhar a flacidez superficial, o que vai acontecer? Você perde, você vai perdendo o colágeno estrutural com o tempo, isso é fato, depois dos 25 anos não tem jeito, e aí o volume, muitas vezes, que você tem, não é só de tônus muscular, não é só de gordura, é também desse colágeno estrutural. E voltando ao exemplo da parede, essa parede ela pode, perdendo esse cimento entre os tijolos, desmoronar e esse volume não ser de gordura, tá? E ser de colágeno estrutural. Então, na hora que a gente vai fazer uma avaliação, a gente precisa ver o que é em cada área que você vai ter prioridade. Tá? Então, por exemplo... Tá, então na pessoa que tinha várias áreas, ela pode, numa sessão só, trabalhar várias regiões de uma vez. Pode trabalhar abdômen, pode trabalhar flanco, coxo, só que esse paciente passaria uma quantidade de horas grandes no tratamento, não é isso? Seria um tratamento bastante prolongado. Exatamente. Mas o importante não é a quantidade de áreas. Você não está dando um banho na pessoa. Você consegue, na criofrequência, ter vários tipos e vários impactos fisiológicos diferentes, dependendo da maneira que você aplica. Então, não adianta você fazer tudo igual no corpo todo. Você precisa estudar a harmonização, também corporal. E um dos erros mais comuns, doutora Clara, e eu falo isso demais, todo curso que eu dou, eu falo e parece que as pessoas elas não têm essa visão, né? Elas querem vender os pedacinhos. Então, na hora de fazer uma avaliação, mostra a barriga e fala, me incomoda é o abdômen, me incomoda é o flanco, entendeu? Mas aí a pessoa, ela faz o tratamento ali naquela área onde o cliente pediu e não consegue avaliar a cliente. E muitas vezes, se você trabalha só abdômen e flanco, que é o mais pedido das clínicas, se você bater uma foto das costas dessa cliente, você vai ver que as costas às vezes estão muito largas. E aí cria esse aspecto de triângulo invertido, e se você não trabalhar, ninguém vai saber o porquê. Nem quem está fazendo o tratamento, nem o cliente, mas ele não fica satisfeito. O cliente, ele reclama de coisas, mas ele não sabe o porquê que ele está insatisfeito, entendeu? Então, a gente precisa realmente de ter um bate-papo muito grande na avaliação para conseguir entender as necessidades desse cliente, entendeu? Então, por exemplo, num tratamento desse de corpo todo, uma das perguntas que eu faço, olha, você coloca um short, uma bermuda, esse joelho te incomoda? Nossa, é o que mais me incomoda. Se você não perguntar, ele não lembra, porque às vezes ele acha que nenhuma clínica trata joelho, que o joelho não tem jeito. E aí você começa a abordar o cliente de forma diferente e de maneira única, e aí independente de você utilizar um equipamento ou outro, quem é a referência para o cliente é você, entendeu? Independente da técnica que você utiliza. Você concorda comigo? Entendi, não, entendi. Ô, André, então essa pessoa que tem, por exemplo, várias regiões com gordura,
que pode fazer vários locais de uma vez só. O número mínimo e máximo de sessões que você trabalharia dentro de um plano de tratamento seriam quantas? Então, O número mínimo de sessões eficazes para você ter um resultado em gordura? eu gosto muito de 4 ou 6. 4 ou 6. 4 ou 6. E os casos que você passa de 6, você chega em 8 ou você chega em 10? É muito difícil. O que eu faço, na verdade? Muitas vezes você faz mais sessões porque o cliente não te ajudou. Acontece muito na avaliação do cliente comprar um tênis e não faz caminhada, mas ele comprou o tênis. E na ficha coloca lá que faz caminhada. Malhar e não vai na academia, né? Isso! E aí o que acontece? É muito importante a reavaliação. E aí o que eu faço? Por exemplo, o cliente fala comigo que está na academia, que está fazendo dieta e que realmente ele está muito comprometido. Aí você indica, por exemplo, o criofocus, tá? No abdômen, por exemplo. E aí o que acontece? Você faz uma reavaliação e percebe que a conduta não é legal que você escolheu porque o cliente não está comprometido. E aí eu troco o tratamento, entendeu? Aí o número de sessões muda de 4, muitas vezes para 6 ou para 8. Vai depender muito do cliente. A gente faz, às vezes, mais sessões quando a gente quer modelar o corpo e dispersar energia. Então, quando eu percebo que o cliente não está me ajudando, eu começo a fazer terapia ou então aplicar de maneira que eu possa modelar esse corpo. Entendeu? Porque aí ele vai ficar satisfeito. O importante é o meu cliente ficar satisfeito, independente dele estar me ajudando ou não. Entendi. Pessoal, a gente já está nos 5 minutos finais. Eu gostaria de saber se alguém entre vocês que estão nos assistindo, se tem alguma pergunta, se quer mandar alguma pergunta aí por escrito. E gostaria muito de agradecer a presença de todos. E foi um prazer estar com você aqui, André, e que todo mundo pode compartilhar. Você pode compartilhar o seu conhecimento e ajudar as pessoas. Eu estou à disposição. E eu quero fazer um convite para o pessoal que no dia 24 vai ter um workshop gratuito, onde eu vou explicar a criofrequência. E aí eu não sei a data ainda, mas eu convidei o Daibs, que é especialista em eletroterapia e é médico. E aí a gente pretende explicar todas as tecnologias e principalmente a pessoa entender a diferença da alta e da baixa tecnologia. Então, você entender o que é criolipólise, o que é um ultrassom, o que é uma radiofrequência e as tecnologias que existem no mercado, independente, né, da empresa que eu trabalho, parceira Body Health, vender ou não, a gente vai estar dando explicações. Por exemplo, o Vanquish, que é o equipamento que ele trabalha, a gente vai estar abordando também, tá? Então, na verdade, é dar um apanhado para o médico, o especialista que for comprar a tecnologia, não comprar só porque fulano indicou. Ele tem que entender como que aquela tecnologia interage com o corpo. Porque senão a pessoa acaba comprando, doutora, o mesmo equipamento, entendeu? Só com nome diferente. Com nome diferente, né? Compra 2 coisas com o mesmo nome, né? Exatamente. E assim, às vezes você compra um equipamento e aí você quer que uma pessoa trabalhe para você. E aí você quer fazer as indicações, mas não sabe direito como é que esse equipamento trabalha, e aí você fica refém do conhecimento técnico da outra pessoa. Então, assim, a gente precisa descomplicar a eletroterapia e essa parte de conceito, sabe? O pessoal acha que complica muito. A minha maneira de explicar a eletroterapia é muito simples, é muito objetiva, e eu vou ter o apoio do Daibs, que tem aí uma experiência de outras tecnologias que eu não tenho, então vai ser um bate-papo muito gostoso. Mas a gente vai fazer no Qual Zoom. Qual é a data, André? Você pode repetir? Não tem a data ainda. A gente tem a data no dia 24, que vai ser no YouTube, que vai ser o workshop oficial com certificado da criofrequência. Muitas pessoas locam a criofrequência. Então, pessoal, é uma oportunidade única. Eu vendo esse workshop, mas nesse momento acho que um tem que ajudar a outra, a gente tem que dar a mão, né, doutora Clara? E a ideia também desse outro André, treinamento é indicada. Oi. Deixa aqui pro pessoal, talvez com gostinho de quero mais. A gente ficou em corpo e rosto. A gente pode, talvez, numa próxima ocasião, de falar do uso da criofrequência na região íntima. Né? Sim. Para a gente conversar. Exatamente. E a gente falou de corpo, mas não falou de celulite. Celulite é um mundo. Não chegou em celulite, nem chegou em paciência. Então, a gente pode fazer de outra vez. Eu não consigo salvar, tá bom?
Eu quero te Tá bom, um agradecer. abraço, Eu hein? quero agradecer pro pessoal que Obrigada, me acompanhou, que é obrigada pelas uma das informações, foram muito úteis. a doutora Clara também. Mas, assim, adorei, tá, doutora Clara? Eu nem sinto passar. Na verdade, quando a gente conversa, é muito gostoso, uma troca de experiência fantástica, tá? Quero te agradecer muito. E agradecer todo mundo aí que acompanhou a gente até o final, tá bom? Um beijo, Um pessoal. beijo. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau. Falou pra sair. Então, você tem que sair. Minha assistente tá falando que você tem que sair para depois eu encerrar. Sai, Tá, falta beijo, tchau. 15 Eu segundos. não posso encerrar. Não, Tchau. falta 15 segundos. Agora você encerra. É,